You're too slow! E aí, seus alunos da Microcanto, tudo beleza? Hoje vamos continuar a teoria da nossa Saiyajin favorita. Bora pro vídeo. Zama sorri e pergunta o que eles pensavam em fazer. Raditz diz que Zamas não teria chances contra diversos Saiyajins. Vegeta diz que Zamas ia pagar por subestimar os Saiyajins. Vegeta parte pra cima e Zamas esquiva dele com facilidade e chama todos de todos. Ele fala que não é só com a imortalidade que eles teriam que se preocupar. Trunks pergunta ao Sr. Goku o que ele ia fazer. Goku diz que Zamas era um cara bem esperto, ele só teria uma chance de usar uma fuba nele. Então Vegeta e Raditz iriam distraí-lo. Espinária pergunta o que eles deveriam fazer. Goku diz que alguém deveria segurar o receptáculo aonde Zama seria selado, enquanto os outros deveriam ajudar Vegeta e Raditz. Trunks diz que ele queria ajudar o Sr. Goku. Ele se sentia humilhado por não ajudar muito, e ele queria participar diretamente da derrota de Zamas. Espinária pergunta quem escolheu Trunks, e Hunt puxa ela pra luta. Zamas estava se esquivando com facilidade, e Vegeta diz que Zamas tinha bons reflexos. Isso compensava na hora da força. Zamas diz que ele já feriu os Saiyajins antes. Raditz diz que Zamas feriu eles com uma lâmina de Ki, e enquanto eles estavam desprevenidos, Zamas ri e diz que ele poderia mostrar todo. Neste momento, Espinária acerta uma coronhada no rosto de Zamas, o afundando no chão. Zamas fica sério e diz que aqueles mortais idiotas continuavam insistindo nos seus erros. Kaioshin pergunta ao mestre Goazu como eles poderiam derrotar Zamas. Goazu manda Kaioshin ficar calmo. A energia que estava saindo de Goku era uma energia seladora, seria eficiente para selar Zamas com a imortalidade. Goku pergunta para Trunks se ele estava pronto. Trunks abre o receptáculo e diz para eles salvarem o futuro. Goku grita para todos saírem de perto de Zamas. Todos saem e neste momento, Zamas sente o Ki de Black começar a diminuir muito rápido. Goku diz que Zamas deveria se preocupar consigo próprio. Zamas olha para Goku e Goku grita Mafuba. Uma energia verde começa a ficar em volta de Zamas. Vegeta sorri e Hunt diz que o seu tio vai conseguir. Zamas começa a gritar e pergunta que técnica era essa. Goku diz que se chama Mafuba, uma técnica inventada pelo Sr. Mutaito há muito tempo, feita especificamente para selar inimigos. Zamas fica surpreso e diz que os mortais iriam selar ele. A justiça. Hunt pergunta como um deus fraco como Zamas entenderia sobre a justiça. Espinária diz que aquela justiça deturpada deles iria ser derrotada ali e agora. Vegeta diz que o maior erro de Zamas foi ter subestimado os mortais e os Saiyajins. Zamas diz que não podia acabar assim, ele não poderia ser derrotado pelos mortais imundos. Trunks diz para os Zamas sentir isso, aquele era o poder dos humanos. Zamas diz que os humanos eram patéticos, e isso não podia estar acontecendo. Goku manda Trunks se preparar. Trunks diz que já está pronto para derrotar os Zamas. Goku mexe os braços, e Zamas começa a ir na direção do vaso. Zamas pergunta se sua justiça vai acabar dessa maneira vergonhosa. Goku consegue colocar Zamas no vaso, e Trunks o fecha. Goku grita pro Trunks colocar o selo rápido. Trunks coloca, e o vaso brilha em verde. Hunt pergunta se eles venceram. Goku dá um joia, e Lant diz que não podia acreditar que aqueles idiotas conseguiram. Trunks fica surpreso, e diz que pensou que Zamas tinha matado a senhora Lant. Lant diz que ela não é tão fácil de matar, e deixou algumas sementes com Hunt, por garantia. Raditz diz que aquela foi uma dura batalha, mas finalmente estava encerrada. Vegeta estende o braço pro vaso, e diz pra Kakaroto e Trunks saírem dali agora. Goku pergunta o que Vegeta pensava que ia fazer. Vegeta diz que Zamas está numa versão selada e resumida no vaso. Seria mais fácil eles o eliminarem obliterando o vaso. Goku diz que não é assim que o Mafuba funciona, e Raditz pensa na sua mãe, e do porquê o Ki da Black ainda não desapareceu. Black estava muito ferida, e Jimmy diz que o Ki de Zamas desapareceu. O Mafuba funcionou perfeitamente. Black diz que isso era um pesadelo. Ela não podia deixar tudo aquilo terminar daquele jeito. Jimmy pergunta o que Black poderia fazer neste estado tão lamentável. Black pega uma semente dos deuses da sua armadura, e diz que fez muito bem em guardar uma semente para caso algo assim acontecesse. Jimmy estende a mão na direção de Black, mas Black dá um salto e come a semente. Jimmy diz que mesmo que ela tenha se recuperado, são 7 Saiyajins contra ela. Ela estava em desvantagem. Black usa seu teletransporte, e aparece na frente de Goku, e acerta um soco no vaso quebrando. Trunks diz que isso não era possível. Zamas aparece. Black pergunta como que alguém com a imortalidade pode ser derrotado com uma simples técnica. Zamas diz que não era uma simples técnica. Black pergunta o que ele estava dizendo. Zamas diz que os mortais possuem uma técnica capaz de selar seres imortais, e se eles não tomarem cuidado, poderão ser derrotados. Jin aparece com o teletransporte, e pergunta por que Black e Zamas estão com tanto medo. Black diz que eram eles que deviam sentir medo. Jin diz que
que eles poderiam usar uma fuba de novo contra as Zamas, quantas vezes eles quisessem, e Black sabe que mais cedo ou mais tarde eles iriam ser derrotados. Vegeta manda aqueles vermes aceitarem derrota. Eles já não tinham mais escapatória. Zamas fica levemente assustado, e diz que o plano Zero Humanos está a ponto. Black olha pra ele, e diz que o plano Zero Humanos está a ponto de ter sucesso. Goku aparece, e manda as Zamas esquecer isso. Obviamente ele estava em desvantagem, se ele aceitasse consertar todos os seus erros com as esferas do dragão. Black diz que eles destruíram as esferas do dragão, e que agora eles deveriam fazer o que fosse preciso para a justiça prevalecer. Black diz que finalmente chegou o grande momento deles mostrarem seus verdadeiros poderes. Zamas diz que todos eles iriam ter que se ajoelhar para eles, e Zamas tira o brinco. Goku e Kaioshin ficam assustados, e Jimmy pergunta o que eles pensavam em fazer. Goku pergunta se eles iam mesmo apelar para isso. Humpty pergunta o que eles iam fazer, e Vegeta diz que eles iam usar as Potares para se fundir. Zamas coloca na sua outra orelha, e Black diz que agora é tarde para se arrependerem dos seus pecados mortais, e ambos se fundem. Um brilho enorme começa a sair de onde eles estavam, e Jimmy manda todos eles ficarem atrás dela, do Kakaroto, do Raditz e do Vegeta. Raditz diz que esse que era assustador, então esse é o resultado de uma fusão Potara. Spinaria fica um pouco tensa, e segura a mão de Trunks. Jimmy diz que não conseguia acreditar que eles conseguiram mudar o jogo pro lado deles. Goku diz que eles não poderiam desistir agora. Eu sou a justiça. Eu sou o poder. Apreciem, mortais, vocês estão testemunhando o nascimento da deusa mais poderosa do universo, que irá trazer a justiça para enfim trazer a beleza para este mundo horrível. Chegou a hora de todos vocês se curvarem perante a deusa Zamas. Finalmente tivemos a fusão mais esperada da teoria. Será que Zamas vai dar muito trabalho aos guerreiros e... Ou será que com vários guerreiros, eles vão conseguir derrotar ela mais fácil? Estamos chegando no fim da saga Black. O que será que vai acontecer depois desta saga tão intensa? Será que teremos torneio do poder? Será que teremos o torneio de Champa? Não percam tudo isso nos próximos capítulos. Nos vemos na próxima semana. Até mais, galera doida.